Fala galera do Move Jovem. E aí, gente? Estamos aqui hoje com um tempo um pouco diferente, né? Estávamos fazendo geralmente pelo Zoom, mas hoje nós vamos ter um tempo de sofá. Um tempo que nós vamos falar aí sobre o tema da semana, juntos aqui como uma reflexão. Um tempo de sofá juntos, do nosso pro seu. Estamos na série Amor que Gera Vida e o tema dessa semana é Perdão que Gera Vida. E hoje a gente vai ver 5 verdades sobre o perdão. Isso aí, pessoal. O perdão, ele é uma das colunas essenciais do Evangelho de Cristo. Se a gente tirar esse conceito de perdão, nós teremos qualquer coisa menos o Evangelho que Jesus veio pregar aqui na Terra. O perdão e a reconciliação não é algo que acontece somente entre nós e Deus. É algo que também deve acontecer uns com os outros. Semelhante à cruz, que tem 2 linhas, vertical e horizontal, o perdão também deve acontecer dessa forma, com Deus, vertical, e com o próximo, horizontal. O mesmo perdão que a gente recebe de Deus, devemos perdoar também os outros. Então, galera, a partir de agora nós vamos ver essas 5 verdades sobre o perdão. Então, a primeira verdade é que quem não perdoa também não é perdoado. O perdão ou a falta dele faz muita diferença na vida de alguém. Esse relacionamento horizontal que nós temos determina se o relacionamento ou o perdão vertical que nós temos com Deus vai permanecer na nossa vida ou não. Olha só o que fala lá em Mateus 6, 14 e 15. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Deus, ele nos dá o seu perdão de forma gratuita, sem nós merecermos. E ele espera que nós usemos desse mesmo espírito de misericórdia para com as pessoas que nos ofendem. Se nós seguirmos os passos desse perdão de Deus, nós permaneceremos também na reconciliação de Deus para com a gente. Porém, se a gente se nega a perdoar, a nossa reconciliação vertical é comprometida por falta da nossa reconciliação horizontal com nossos irmãos. Olha só esse outro texto aqui, que está lá em Mateus 18. Jesus vai contar uma parábola. Ele conta aqui que um servo devia uma grande quantia para o rei, e 10.000 talentos, e ele não tinha com o que pagar. Então esse rei, ele foi lá e perdoou a dívida do seu servo. Porém, esse servo encontrou um outro conservo, que estava abaixo dele, que devia um valor muito menor do que ele, e ele não quis perdoar a dívida desse outro servo. Quando isso chegou lá aos ouvidos do rei, o rei ficou muito furioso, porque ele tinha perdoado a dívida daquele homem, que era uma dívida gigantesca, enquanto aquele homem deveria ter usado dessa mesma misericórdia para com o outro que devia um valor muito menor do que aquele que ele devia para o rei. Então o significado dessa parábola ela é muito forte. Temos aqui 2 devedores e é uma parábola que ilustra o reino de Deus. O primeiro tinha uma dívida praticamente impagável. Se a gente for pensar quanto que ele devia, era cerca de 200.000 dias de trabalho. Enquanto a dívida do outro, que era muito menor, era de 100 dias de trabalho. Então, olha só a diferença dessa dívida. Então, assim como aquele homem devia tanto para o rei, é essa comparação que nós podemos fazer na nossa vida hoje. Nós fomos perdoados por Deus, fomos perdoados por Cristo, e nós tínhamos uma dívida impagável, uma dívida gigantesca, que por nós mesmos nós nunca poderíamos pagar. Então, quando o teu irmão ele te ofende de alguma forma, o perdão que você tem que dar para ele é muito menor do que o perdão que Deus te deu um dia. Então, essa comparação é muito válida para as nossas vidas. Então, Deus, ele espera que nós façamos o mesmo. Assim como recebemos esse perdão dele, nós também possamos perdoar os nossos irmãos. E olha só, o último texto aqui, lá de Mateus 5:23, vai dizer que se você tem uma oferta para levar para Deus, mas você chegar lá e lembrar que você tem algo com o teu irmão, alguma coisa que você precisa pedir perdão ou se reconciliar com ele, deixa lá a tua oferta, vai lá se reconciliar com o teu irmão
e depois volta para oferecer a tua oferta. Então, está muito ligado essa questão da nossa vida com Deus também com o nosso relacionamento com as pessoas. Deus, ele só vai querer receber algo de você se você também estiver reconciliado com as pessoas que estão em tua volta. A segunda verdade sobre o perdão é que a falta de perdão aprisiona. A falta de perdão é como uma dívida, assim como essa parábola que o Tiago comentou antes dos servos devedores, lá de Mateus 18. Quando decidimos não perdoar uma pessoa, decidimos viver em uma prisão, carregando uma mágoa dentro do nosso coração. A falta de perdão nos faz nos sentir torturados. Nosso coração fica escravo de um sentimento que corrói. A falta de perdão pode até mesmo desencadear algumas doenças, assim como angústia, depressão, dores musculares, gastrite, dermatite, todos os ites, hipertensão. Pode provocar sentimentos de vingança e também a falta de perdão nos impede de sermos perdoados por Deus. Mateus 6,15 diz o seguinte: Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. A terceira verdade sobre perdão é que existe um padrão divino para o perdão. Muitas vezes nós temos dúvidas em relação ao perdão, como que deve ser o perdão, se a pessoa precisa se arrepender para você perdoar, se você tem que ir de encontro com a pessoa ou não. Muitas dúvidas surgem, né? Mas a resposta é que nós devemos perdoar como Deus perdoou. O texto lá de Efésios 4:32 vai dizer: Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então esse texto bíblico aqui vai dizer que o nosso perdão horizontal deve seguir o exemplo que Deus em Jesus praticou em relação a nós. Então basta a gente perguntar: nós merecíamos esse perdão? Com certeza não. Então o nosso ofensor também não precisa merecer o perdão. O perdão, ele é um ato de misericórdia e de compaixão. Ele não tem nada a ver com merecimento. O apóstolo Paulo, ele falou aqui aos Efésios que o perdão, ele é o fruto de um coração compassivo e benigno. Então o perdão, ele deve fluir da misericórdia do nosso coração e não pelo merecimento do ofensor, daquele que te ofendeu. Então Jesus está dizendo aqui que se eu sei que alguma pessoa tem algo contra mim, eu devo procurá-lo buscando reconciliação. Mesmo que talvez essa pessoa nem queira escutar o que você tem para falar, ou que não quiser falar com você, ou não tenha nenhuma iniciativa em relação a isso, você deve ter essa iniciativa e tentar a reconciliação. Deus, ele ofereceu o perdão gratuito a todos nós, independente de qualquer situação ou comportamento nosso. Então, ele é o nosso exemplo. A quarta verdade sobre o perdão é que não há limites de vezes para perdoar. Em Mateus 18, antes daquela parábola que a gente já falou aqui antes, Pedro pergunta para Jesus quantas vezes ele deveria perdoar o seu próximo se esse viesse a pecar contra ele. Mateus 18, 21 e 22. Então, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Pedro, ele deve ter se espantado. Os rabinos da época ensinavam que as pessoas deveriam perdoar até 3 vezes. Então Pedro, quando vai perguntar para Jesus, já joga para cima, né? Ele já fala 7 vezes. E Jesus responde não 7, mas até 70 vezes 7. Mesmo se alguém te ofender cerca de 490 vezes, ainda assim essa pessoa deve ser perdoada. Na verdade, aqui nesse texto, Jesus não está se prendendo a números, tá? Mas ele está tentando remover esse limite imposto lá pelos rabinos da época, de que só 3 vezes era o limite do perdão. O nosso padrão de perdão é o padrão divino, que a gente viu antes aqui.
Devemos perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoa, diariamente. Sendo assim, então, não há limite de vezes para a gente perdoar o nosso próximo. A quinta verdade, então, sobre o perdão é que a falta do perdão dá vantagem ao diabo. Pode até parecer estranho dizer isso, né? Mas é uma verdade sim, e é bíblico. A Maxi falou aqui sobre essa questão que a falta de perdão muitas vezes nos aprisiona, muitas vezes nos causa muito mal. E com certeza Satanás ele se aproveita disso. Então a Maxi falou aqui como nos faz mal a falta de perdão. E isso também abre brechas para que o diabo possa agir na nossa vida. Olha só o texto aqui de 2 Coríntios 2:10. Paulo está falando aqui, ó. Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Então, se nós deixarmos de perdoar, quem vai se aproveitar dessa situação é Satanás, né? Que conforme a Bíblia é o adversário das nossas almas, da nossa vida. Capiroto, 7 peles. Beelzebub. Então nós precisamos entender que Deus, ele não é glorificado pela nossa falta de perdão. Nós também, de forma alguma, somos beneficiados por não perdoar e muito menos também a pessoa, o ofensor, também terá lucro nenhum também com nossa falta de perdão. Então o único que está lucrando com tudo isso realmente é Satanás e ele vai usar isso realmente contra nós. Efésios 4:27 vai lembrar que nós não devemos dar lugar ao diabo. Ele anda, como diz a palavra, em nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Então ele está procurando oportunidades também para agir na nossa vida. Então, para evitar tudo isso, nós precisamos perdoar para não dar lugar ao diabo e para resistir. Então, galera, essas foram as 5 verdades que a gente queria trazer hoje sobre o perdão, para a gente refletir. E gostaria de lembrar ainda 2 coisas, tá? Primeira coisa, que o perdão, ele não é um sentimento. Você não precisa sentir isso, você não precisa fluir do teu coração isso, mas ele é uma atitude, é uma atitude de fé. Então, tenha essa ação de perdoar. E a segunda coisa que precisamos para praticar esse perdão é de fé. Com certeza você ficou pensando aí, e nós também, que na prática tudo isso é muito difícil para nós, né? E os discípulos, eles também pensavam isso. Quando Jesus falou lá para eles em Lucas 17, que eles deviam perdoar até 70 vezes 7, a primeira coisa que eles falaram para Jesus foi: Senhor, aumenta a nossa fé. Com certeza os discípulos reconheceram que para praticar esse nível de perdão, eles precisariam ter mais fé do que eles tinham. Então que essa seja a nossa oração a partir de hoje, que o Senhor nos dê fé para que possamos praticar de verdade esse perdão, esse padrão de perdão que Deus nos dá. Amém, galera? Que possamos refletir sobre essa verdade nas nossas vidas, que o perdão gera vida. E o nosso desafio é para que nós e vocês reflitamos sobre isso e que a gente ore, pedindo para Deus sondar o nosso coração, se a gente precisa pedir perdão para alguém ou perdoar alguma pessoa, tá bom? Deus abençoe e uma boa noite para você. Isso aí, galera. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.